Olá, eu sou Judalane Júnior, estudante do terceiro ano do ensino médio, e hoje eu gostaria de falar que estudante também é ser humano. Hoje eu fiz vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e eu tô esperando o gabarito sair, porque o vestibular da UES, o gabarito sai no mesmo dia, e aí eles lançam um caderno de provas também, dá pra você ter uma noção da quantidade de acesso que você tem. E eu gostaria de falar, hoje, o tópico é justamente sobre isso, sobre a gente corrigir as provas que a gente faz. Não falando aquelas provas de escola que a gente recebe nota e tudo, mas as provas que a gente faz vestibular, como por exemplo o Enem, no meu caso a UES, a URCA, essa questão da gente corrigir. Porque enquanto a gente está estudando, a gente tem acesso a vários youtubers, a vários estudantes dizendo que você deve afastar o seu caderno de prova, que você não deve corrigir, que você deve entregar para alguém, para essa pessoa esconder, e você não deve corrigir, você deve esperar que saia o resultado com a TRI. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não tenho ansiedade, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu terminei o Enem, no primeiro dia, eu já corri e fui pesquisar os gabaritos extraoficiais. Isso é errado? Em algumas pessoas pode acabar prejudicando, porque pode deixar a pessoa ainda mais ansiosa e não, de forma que não consiga fazer o segundo dia. Ou então fazer que ela acredite que se saiu mal, sendo que às vezes aquele gabarito não tá certo. Mas pra mim é o que me ajuda a me acalmar, a respirar um pouco, porque na minha cabeça eu acertei 15 questões e quando eu vou olhar eu acertei de 30, 34, entende? Então, pra mim isso funciona. No segundo dia eu fiz a mesma coisa, a única coisa que eu não corrigi foi a redação, e é porque realmente a redação que eu coloco na folha de rascunho para a redação que eu passo para a folha oficial é muito diferente. Aí se eu fosse corrigir pela que está no meu rascunho, eu não teria um parâmetro muito bom, eu prefiro não corrigir. Dito isso, eu gostaria de falar porque a gente tem acesso às pessoas dizendo isso e a gente pensa, meu Deus, eu tô corrigindo, eu sou um estudante fracassado, porque eu não tenho o autocontrole de esperar mais um pouquinho e sair minha nota oficial. Eu vou pegar meu caderno e eu vou corrigir, seja com gabarito extraoficial, seja com gabarito oficial. Porque eu não tenho força o suficiente para me segurar para esperar sair o resultado oficial na plataforma. E isso aí foi uma coisa que por muito tempo eu me senti culpado. Porque eu, assim que eu pegava o meu gabarito, eu já ia no extraoficial, quando saiu o oficial do Enem. Também conferi no oficial do Enem, inclusive a diferença foi questão de 4 questões mais ou menos. E a partir daí, eu conseguia me aliviar mais um pouco, conseguia relaxar mais um pouco. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que a gente se sente culpado, que a gente é colocado frente a estudantes perfeitos, estudantes que conseguem se segurar e não corrigir, estudantes que dizem que entregam o caderno para alguém, estudantes que dizem que nem trazem o caderno que é para não ter esse risco. E a gente acaba se sentindo muitas vezes culpado para a gente não ter essa mesma forma de lidar com a ansiedade que esses estudantes têm. Só que se isso funciona pra gente, pelo menos é o que eu aprendi com o tempo, se isso funciona pra mim, então eu não devo me sentir culpado por fazer isso, porque me ajuda a lidar com a ansiedade que eu sinto por ter feito aquela prova. Porque eu não sei vocês, mas por exemplo, pro Enem, eu estudo desde 2020 pro Enem. Quando começou a pandemia, eu já comecei a estudar pro Enem. E aí, no meu ensino médio, que foi junto com o ensino técnico, que eu faço técnico de enfermagem, eu me esforcei ainda mais para conseguir lidar com as matérias da escola e com as matérias do curso, a base comum e a base técnica. E a partir daí eu tenho uma cobrança muito grande. Mas a partir do momento que eu fui fazer o Enem, que eu sabia que eu já tinha questão de 4, 5 anos de preparo e que eu sabia que se eu não me saísse bem naquela prova, podia ser uma grande decepção para mim e talvez para outras pessoas que acreditassem no meu potencial. Uma forma que eu achei de lidar com isso foi indo para os gabaritos, foi suavizando aquele meu pensamento. Meu Deus, eu acertei 10, acertei 15, acertei 12. Porque a gente cria uma coisa muito maior na nossa cabeça do que realmente é. E eu não tô dizendo pra você corrigir e também não tô dizendo pra você jogar seu caderno fora. Eu tô dizendo que pra mim isso funcionou e que por muito tempo eu me senti culpado por fazer essas correções porque as pessoas diziam que era errado. As pessoas diziam que você não deve fazer isso porque deixa você ansioso, mas pra mim é o que funciona. E para os estudantes que, assim como eu, passaram anos da sua vida se preparando, 1 ano, 6 meses, mas que levaram tempo, investiram um momento de lazer que poderiam estar tendo nessa prova, é uma coisa muito significativa. E muitas pessoas só conseguem se acalmar mais quando veem que conseguiram algum resultado.
algum resultado positivo, conseguir conquistar alguma coisa, nem você tenha acertado uma questão a mais do que você esperava, isso pra você vai ser muito bom. Então, o que é que eu entendo? Se eu consigo lidar com aquilo melhor, eu corrigindo do que sem eu corrigir, então eu vou corrigir. Agora, se for uma pessoa que esperava acertar 42 questões em cada área do conhecimento no Enem, por exemplo, chega lá, acertou 30, isso vai deixar a pessoa triste, vai deixar a pessoa desapontada. E talvez faça até ela desistir de fazer um segundo dia, por exemplo, mas não é o meu caso. No meu caso, sabia que se eu tivesse acertado só 5 questões em cada matéria no primeiro dia, em cada área do conhecimento no primeiro dia, eu teria de fazer o segundo do mesmo jeito, com a mesma força de vontade. Então, pra mim, isso funciona. O que é que a gente pode fazer sobre isso? O que é que a gente pode fazer quando a gente sente que a gente não tá conseguindo lidar com essa ansiedade? A gente, que nem eu disse no meu outro vídeo, a gente pode tentar se distrair. Hoje eu fiz o vestibular da Universidade Estadual do Ceará, como eu falei, a UES. E assim que a gente chegou, porque a gente foi fazer em outra cidade, eu e a minha amiga, a gente foi numa lanchonete que tem aqui na nossa cidade, numa cafeteria, e a gente foi comer e conversar. Comer besteira e conversar. Isso aí é uma forma que eu percebo que me ajuda muito. Conversar com amigos, ler, assistir filmes, tenho feito muito recentemente. Música, exercícios físicos, tudo isso ajuda a gente. Principalmente a parte de exercícios físicos que vão ajudar no nosso sono, porque a ansiedade ela vai atrapalhar nosso sono. Quando a gente está ansioso, pode acabar atrapalhando. E aí, quando a gente está ansioso, isso pode acabar atrapalhando o nosso sono. E aí, quando a gente se exercita, a gente força o nosso corpo a descansar um pouquinho mais, a descansar um pouquinho melhor. Mas isso é assunto para outro vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários e até a próxima.